ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà, no, no, il guardate, la dirò, quando la luce Caramba, impressionante. Olá, e mais um podcast Lucro Rosa, e hoje nós temos um convidado muito especial. Ele tem uma voz, gente, uma voz que você fica... É delirante, né, Dai? Apresenta aí o nosso convidado. É isso mesmo, a gente tem um talento na cidade que nem todo mundo conhece. É um tenor, um cantor lírico, ítalo-brasileiro. É um cantor... Fez muito sucesso internacional ele já. ele é Já cantou na Itália, na Alemanha, né? Morou alguns anos lá. Verdade. Internacional, ele. O rapaz aqui talentoso. O Paulo Paulilo. Paulo Paulilo. Já entrevistei o Paulo na Na rádio Atibaia. você tinha também um Foi na Rádio podcast também, Atibaia, teve um podcast super famoso aqui na nossa cidade. Atibaia tem, olha, gente super importante aí. Paulo, seja bem-vindo ao podcast Lucro Rosa. Hoje sou eu que estou com um pouquinho de problema na voz, eu estou um pouco fanha. A Dai vai me ajudar aí nas perguntas. Também tô, então tá tudo Porque a bem. gente quer te bombardear. A gente quer bombardear porque a Pô. gente está cheio de mulherada que já falaram, Fábia, pergunta isso, pergunta aquilo. Eu quero saber tudo, Paulo. Fica à vontade. Primeira coisa que eu quero saber é da sua história. Se apresenta e fala aí um pouquinho da sua história. É um prazer estar aqui. Eu gostaria... eu me apresentar como a Dai já me apresentou, né? Eu sou tenor, né? Ou seja, cantor lírico, né? Tenor, para quem não sabe, a classificação de voz é mais aguda masculina, né? Porque são... Só explicando rapidamente. Porque todo mundo fala tenor, soprano. Então, o que seria? Por exemplo, o tenor é a voz mais aguda, que seria o Pavarotti, os mais conhecidos, assim, o Bocelli, os três tenores, né? Que é a voz masculina que alcança notas mais altas, mais agudas, né? O barítono é uma voz central, uma voz... É a voz mais ou menos de fala, não de fala, mas que seria isso. O homem comum, ele é falando, ele tem a voz grave, então ele é um barítono. E o baixo, que é uma voz, aquela voz assim que geralmente mais em países nórdicos lá, os russos, pessoas mais, geralmente homens mais altos, né, altos e tal, mais desses países. E das mulheres, né, então tem essas três classificações, e das mulheres Soprano. é a soprano, que seria relativa ao tenor, que é a voz mais aguda da mulher. Da mulher. Aí tem a mezzo-soprano, né, meio-soprano, que seria igual ao barítono, que seria a meia classificação, né, nem tão agudo, nem tão grave. E a mais grave, que é o contralto, né, Contralto. que seria igual ao baixo na voz masculina. Que faz aquela vozinha. Não, essa é a da soprano. A da soprano. A da contralto também seria mais grossa, mais encorpada. E quando tem aqueles shows, os homens que são, no caso você tenor, sempre utiliza os papéis, aqueles papéis do mocinho, do príncipe. E por que vocês sempre projetam a voz pro tenor, dos papéis mais importantes? Os papéis principais, os protagonistas, geralmente são os tenores e as sopranos, geralmente. Né? E geralmente tem uma briga entre o tenor e o barítono, que também é um papel principal, mas não tanto quanto o tenor, porque o que acontece? Geralmente é um triângulo amoroso, então a soprano é apaixonada pelo tenor, que também é por ela, mas o barítono é pela soprano, então fica aquela briga que no fim ela sempre acaba ficando geralmente com o tenor, né? E depende da ópera, tem óperas de todos os tipos, né? Então tem óperas trágicas, a grande maioria que faz mais fama são aquelas mais trágicas, mais dramáticas, né? Que acabam muitas vezes com um final não muito feliz, assim, né? Com Trágicos, normalmente. trágicos. Então, por exemplo, né, a soprano se mata, ou dependendo do papel, ou o tenor é morto e acaba que não dando certo. E algumas terminam com finais felizes. E qual, assim, que você mais, de todas que você interpretou, qual marcou mais para você? Eu acho que a mais difícil que eu interpretei, assim, vocalmente falando, porque aí depende também, né, da parte vocal, da parte
também do personagem, aí é mais cênico, né? Mas eu acho que da parte vocal, assim, foi uma ópera que chama Rigoletto, do Giuseppe Verdi, que é muito conhecido, né? É compositor italiano, que é o Duque de Mantova, que ele é um cara que não vale nada, assim. Mas é uma ópera muito difícil vocalmente falando pro tenor. Tem inclusive aquela... La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Que é uma área famosa que o Pavarotti, muitos outros cantam, né? Isso é uma das... um único momento, assim, da ópera, né? A ópera dura, em média, 3 horas, né? Gente, Então- até me arrepia, né? Ai, é coisa mais maravilhoso. linda. A voz não tá legal hoje, não, mas... Não, e hoje ele acordou falando, ih, a minha voz não tá Não, mas eu boa, acordei não meio rouco mesmo, verdade mesmo. Ainda tô, inclusive. Mas assim... Se rouco sai assim, né? Imagina quando a voz tá, É, tá pois 100%. é. Não, que a gente vier ficando preocupado quando tem concerto. Eu tenho 3 concertos depois de amanhã. Amanhã. A gente Amanhã. viaja. E aí depois de amanhã, né? E sábado e domingo tem concerto. Então a gente tem 3 seguidos. Então, Aonde geralmente... que você tá, a tua turnê? Pra onde? Então, cada hora em um lugar, né? Cada semana não tem uma regra, né? Então, por exemplo, depois de amanhã vai ser Araçatuba, depois Assis, depois Lins. Então, assim, essas são perto, né? Interior de São Paulo, mas bem longe, assim, da capital, né? E na outra semana vamos para Juiz de Fora, aí depois volta para São Bernardo do Campo, depois vai para... Acho que é Uberlândia. Eu já não, assim, é cada hora. Aí fizemos no Nordeste, Santa Catarina. Cada hora é um lugar. Não tem. Assim, tem vezes que a gente vai, sei lá, que agora Porto Alegre foi cancelado por conta de tudo. Mas tinha vezes que a gente ia para Porto Alegre, depois Fortaleza, aí voltava para São Paulo. Então, assim, é um pouco. Bem louco, hein? Depende da logística dos teatros também, que tem as datas. Então, de repente, entra uma data do nada, porque deu certo, foi cancelado alguma coisa. Então, as viagens são bem cansativas, assim. E você tem que se preparar. E qual que é o que você faz para preparar a sua voz? Qual é o segredo? O principal o melhor remédio para a voz, assim, é dormir. Assim, dormir bem. Que eu não sou muito especialista nisso, mas, assim, né, seria... O sono é a melhor coisa para qualquer tipo de cantor, não só para um cantor lírico que exige mais da voz mesmo, né? Porque a gente na ópera canta sem microfone, né? Não tem microfone? Não tem microfone. Aí tem orquestra, claro, o teatro tem uma acústica que te beneficia, mas você não tem o microfone. Então você tem que passar a orquestra, tudo sem microfone. E nesse concerto que vocês estão Nesse concerto tem. São 3 tenores, né? São Os 3 três são desse mesmo estilo de voz, né? Que você tava... Quando eu voltei pro Brasil, na época da pandemia, eu voltei para cá e aí um empresário que tem vários grupos, como a esposa dele cantava comigo em casamento há 20 anos atrás, ela lembrou de mim porque ele tem vários, tem Queen Cover, ABBA Cover, Coldplay, ele tem coisas para crianças, Rei Leão, musicais. Ele queria ele só faltava uma coisa mais clássica na empresa dele. Então ele queria uma coisa mais ligada a Andrea Bocelli, agora os jovens lá, o Irvolo, uma pegada um pouco clássica, mas não tão clássica, assim, uma coisa Mais moderno. mais moderna, né? Pessoas mais jovens, mais moderno, né? Uma roupa, não aquela coisa dos 3 tenores, bem quadrada. Então uma coisa assim mais, né? Até para chamar a atenção de um público um pouco maior, não só de pessoas mais idosas, que geralmente é o público que mais procura. Mais conservadores, Mas eles gostam mais. Gostam mais, é um público mais família. E aí ele quis dar uma pegada mais jovial. Ele escutou minha voz, ela, né, através de áudios, né? E os outros 2 ele já conhecia, porque são cantores de musicais, que é diferente da ópera. Ah, tá. É um mundo diferente, porque musical você canta com microfone, você tem outra impostação vocal, né? Nem sempre você tem... eles não cantam com muito vibrato. Você já tem essa... Eu tenho que cantar sempre com vibrato. A ópera você não pode cantar ela... Olha que coisa, não é assim, né? É não. sempre... Que bella cosa, tem que ter esse vibrato, até porque isso faz a voz correr mais, ela projeta mais. Então, eles não precisam disso, então eles estudam de uma outra forma. Então, é uma coisa para não ficar 3 tenores como eu,
Eu tenho esse tipo, o outro é um outro tipo de voz. Ah, É uma voz mais popular, um pouco mais pro... Sim, poderia até cantar um Queen, vamos supor assim, um Fred pop, Mercury, um um rock. pop. O outro é uma mescla dos Entre dois você e o e o moço. outro. E aí tinha Ele que ver uniu. como que ornar essas vozes, porque também nem sempre Dá certo. dá certo, né? A gente fez isso começou em 2021, a gente fez os ensaios final de 2021, dezembro de 2021, quando a pandemia estava bem melhor. Aí deu certo e aí a gente começou em 2022 Fazer os shows. a fazer os shows e aí foram dando certo. E legal porque são 3 pessoas bem diferentes, personalidade, posições, em vários tipos. Vocês estiveram aqui em Bragança Paulista há pouco tempo? Tivemos, Atibaia também. Atibaia. Atibaia foi só aqui no Cinitá, né? Que acho que é o único lugar que tá... Melhor. Funciona. Eu acho que o centro de convenções está parado, né? Tá. Então, o Cinitá foi reformadinho e tal, ainda tem coisas para melhorar. É pequeno para É vocês. pequeno, Pro O nosso show, assim, a gente dificilmente faz em lugares tão... A gente faz em todo tipo. Faz, a maior parte, em lugares maiores, teatros maiores, né? Sempre teatro. Mas também, como tem cidades de interior que não tem essa possibilidade, essa infraestrutura, a gente acaba fazendo... Aqui tem 430 lugares, então menos de 400 já é bem complicado, assim, né? Então, ou quando é evento privado, uma coisa mais que também acontece mais raramente. Então, eu fico com a parte, vamos supor, aquela parte mais do tenor Pavarotti, mesmo. tenor ali. A e tua os voz outros é dois... linda, Paula. Sua voz, agradeço, obrigado. eu vou te falar. Não, é impressionante É mesmo. impressionante a sua voz. Eu acho ela maravilhosa. Obrigado mesmo, obrigado. E olhando para você tem uma carinha assim, né? Não dá para perceber que você tem esse E essa vozeirão. potência toda, né? Não é mesmo? E eu já te acompanho há muito tempo. Tem muita gente que fala de você. E por isso que você está aqui hoje, porque a gente quer expor esse talento aqui no Lucro Rosa, falar feliz. da sua carreira, porque você veio de fora, você estudou fora. Sim. Você ficou. Eu lembro que eu já te acompanhava, você estava morando na Sim, Itália. tá morando... eu morei... eu fui em 2008 pra Itália, né? Eu tinha acabado a faculdade, né? Eu fiz faculdade de música mesmo, bacharelado em canto erudito. E aí, quando eu tinha acabado de fazer 21 anos, eu mudei pra Itália. Mudei assim, fui fazer o teste pra ver se eu passava, né? Claro. E, na verdade, eu não tinha esperança que eu fosse passar assim de primeira. Eu nunca tinha saído do Brasil nem nada, né? Fazia já o italiano há um bom tempo, né? Meu avô era italiano, então sempre gostei de música italiana. Sempre cantei em italiano. Então, aí eu fui pra lá, fiz o teste. Meu pai falou, se não passar, não passou... Você vai lá conhecer a Itália que você tanto quer e volta, né? Então, eu pensei, eu sou um cara bem ansioso, bem... Você foi de boa. Mas eu fui, por incrível que pareça, fui assim, acho que não vou ter chance mesmo, vai ter, né, gente de todo mundo lá. E aí, quando eu fiz o teste, né, eu lembro que tinha umas 300 pessoas. Nossa. E aí, eu não gosto de escutar os outros, assim, porque tem muito cara bom também, então eu falo, Não aumenta a ansiedade. né? Aumenta mais, né, que você vê um cara muito bom. Aí eu falei, eu vou só, aí eu esperei quando chamaram, como era por ordem, como é que fala, agora até esqueci. Alfabética. O meu é sempre entre os últimos, né? Então eu saí, fui ver um castelo medieval lá na cidade, lá que é perto de Bolonha. Fui dar uma volta, falei, ainda tem mais umas 3 horas pra eu poder cantar. Fui lá, passei e tal, aí voltei. Já tava quase perto da minha vez. Aí eu cantei. Aí era a Mirella Freni, que era... A Mirella Freni qualquer pessoa que procurar na ópera, ela seria relativamente como um Pavarotti, assim, Montserrat Caballé, entre as 5 maiores aí de todos os tempos. E ela ainda estava viva, estava bem velhinha já, e ela que era professora, né? Então, eu vi ela lá, eu nem fiquei tão nervoso, porque eu tinha DVDs em casa dela, né, tudo, então... Mas eu cantei, eu vi ela fazendo assim, tecnicamente, querendo me ajudar, né? Porque era uma música só para cada um, porque né, tinha muita gente. E eu cantei, aí ela me perguntou quando eu acabei se eu falava italiano, né? Parla italiano? Ela perguntou assim, né? Aí eu falei, um pó, né? Um pouquinho e tal. Aí ela falou, então arrivederci, até né? Arrivederci seria quase um adeus, até logo, vai. E aí eu falei, até pensei na hora, acho que é positivo ela perguntar se eu falo um pouco de italiano, mas fui embora, aí ainda tinha mais gente, eu fui dar mais uma volta. Aí eu cheguei atrasado, quando eu voltei, estavam me procurando já, os italianos tudo bravo, que queriam fechar a escola, estavam me procurando. Quem é Paulino? Quem é Paulino? Aí eu falei, sou eu, tal. Aí eles,
venha, suba aqui. Aí eu subia, nem sabia, né? Pra onde você... Não, o que tava acontecendo, não imaginei que fosse passar realmente. E aí ele falou, ó, você foi um dos escolhidos para entrar no grupo dos jovens, né, dos mais jovens, porque tem um grupo dos avançados que já eram mais velhos, né, que teriam a minha idade hoje, e o né, dos bebês, porque 21 anos é um bebê para ópera mesmo, é realmente Bem muito novo. novo, é diferente do esporte, bem diferente que com 21 no esporte você já tem que estar deslanchando, né? Então, aí ele falou, ó, aí era eu e mais 11 nessa classe, e na outra mais 11, né? E aí eu fiquei 3 meses, como ele era uma pessoa não muito boa, assim, não comigo, mas infelizmente existe isso, né, no meio artístico, pessoas muito... Por mais que ela tenha tido tudo na carreira, sido uma das maiores, ela tratava todos os alunos assim, como um lixo. Era uma coisa muito... muito feio de ver, assim. Submundo. Comigo ela não me tratou mal, não, mas assim, mulheres, principalmente, as sopranos, porque era da mesma linha que ela, né, assim, mesmo timbre. Ela não cantava mais, dava alguns exemplos, mas não conseguia mais cantar, já estava com mais de 80. Mas aí ela humilhava mesmo. E imitava, e fazia imitação, imitação feia da pessoa, né? E aí, uma outra moça que estava lá, cantava comigo também no curso, ela falou, Paulo, vai ter uma italiana, vai abrir uma escola de ópera no Teatro de Bolonha, uma escola de ópera italiana que eles vão dão uma bolsa de estudo para quem passar. E lá você tem aula todos os dias, porque com essa... Eu tinha uma semana de aula e ficava 2 parado lá. E depois fazia mais uma. Era um curso, assim, meio complicado, porque eu ficava numa cidade que chama Vignola, perto de Bolonha, mas que não tinha nada. Eu tinha uma cidade de 3 mil habitantes. Nada, absolutamente nada. Nossa, que tédio. Era horrível, assim, eu só ficava... Era 2 semanas, Claro, eu ficava concentrado para estudar, isso era bom por conta disso. Mas não tinha nada, absolutamente nada. Só o Nem restaurante... tinha muito rendimento, né? Porque você não estava muito focado, ficava ali... Ficava focado, sem só que eu motivação. ficava... Você não tinha motivação, né? Saía pra ir num parque ali, caminhar, mas não tinha muito o que fazer. Então, aí eu fui fazer esse teste no teatro, sem ela saber, claro. E aí eu passei também. E aí eu resolvi mudar pra Bolonha, que é uma cidade já maior, universitária, que eu trabalhava e cantava e estudava ao mesmo tempo. Aí tinha várias aulas de teatro, disso, daquilo, canto... cantava no teatro, era uma coisa assim, era um contrato que na época era 800 euros que eles me davam de bolsa de estudo, mas eu também era obrigado a cantar no teatro, então eu cantava também papéis pequenos, mas já com grandes cantores, então isso foi muito bacana para mim. Durante 2 anos eu fiz isso, né? Aí eu arrumei um empresário italiano, e aí ele falou, Paulo, a Itália tá numa crise, 2010 tal, uma crise econômica muito grande, eu acho que é melhor a gente ir pra Alemanha, tentar a vida lá, assim, tentar para você lá. E aí eu fiz um teste em Hamburgo, né? Na Ópera de Hamburgo, que é um dos maiores teatros ali da Alemanha. E aí eu passei também. E aí lá eu fiquei mais 2 anos também. Lá já era uma estrutura muito maior, muito maior. Eu cantava, assim, era uma maratona. Ali era atletismo de canto mesmo, porque era 5 apresentações por semana. Era uma coisa... Era aulas o tempo todo com pianista. Era muito Bem cansativo, intenso, muito bem puxado. Muito. E só que eu cantei com os maiores cantores, assim, Por exemplo? dos DVDs da época. Assim, é que não são famosos Para nós aqui. Mas pra lá... pessoas que não acompanham a ópera. Mas, assim, é que o Pavarotti ficou, por exemplo. Eu falo do Pavarotti por quê? Todo mundo Porque sabe, né? todo mundo sabe quem é, então é fácil de dar o exemplo. O Pavarotti, o Zé Carreiras, Plácido Domingos, são 3 que ficaram famosos. Mas do nível deles, no meio né, operístico, assim, no meio lírico. Então, do nível deles que eu digo assim, desse patamar de cantar só nos maiores teatros e tudo mais. Então, eu cantei com Edita Gruberova, que era maravilhosa. Cantei com Piotr Beczala, que é um tenor que hoje é como se fosse um Pavarotti, assim... Não popularizou. Não popularizou, assim, sabe? Ficou restrito Mas a quem... ficou restrito só nesse mundo mais É que, lírico. infelizmente, assim, hoje em dia a música... Não, mas- As referências que a gente tem que fazem sucesso tá muito ruim, né? Sim. Então, assim, Se o as cara- músicas de bom gosto... Se você música pegar o clássica, Bocelli, que todo mundo fala, que todo mundo conhece, eu super respeito o Bocelli, até porque eu comecei imitando o Bocelli. Então, só que o Bocelli não é um cantor lírico. Ele não é. Ele não é ele é um tenor, mas ele não é um cantor de ópera. Ele é um cantor também do estilo pop. Ele é muito mais pop do que lírico. E também por conta da voz dele não projetar. E na ópera você não
Você não tem o auxílio do microfone. Então, se a sua voz for muito pequena que a gente fala assim, modo de falar, ou não for uma voz muito volumosa, infelizmente você não tem... Você não tem o microfone ali, mas você tem um recurso de áudio que auxilia ou é só a voz mesmo? Não, é só a voz. A Mesmo voz e a teatro? acústica do teatro. Aí depende muito também, se o teatro tiver uma acústica ruim, aí complica. Mas você depende muito da acústica, só arenas. As arenas tem aí não Sim, tem como. A Arena de Verona, não por tem como. exemplo, aí por mais que o cara seja um touro vocalmente, ele não consegue cantar, né? Pra Sim, mais de 20 porque mil não tem. pessoas, assim. Estádios, não tem como, Sim. né? Mas, Mas dentro teatros do teatro, fechados, mesmo um teatro de 3 mil lugares, por só aqui em na Buenos voz. Aires, o Colón tem quase 4 mil, Metropolitan Opera House, é só na voz. Você não tem nenhum tipo de microfone, auxílio, assim. nenhum. E nesse teu meio, você acha que no Brasil o amor, o conhecimento, a ópera, ela mudou ou ela está no mesmo patamar? Porque, como você falou, é uma classe mais elevada que curte ópera. Isso esse paradigma aí já está modificando, está igual? O que você acha? Dos anos pra cá ou de muitos anos pra cá? Não, de um tempo, daqui. Na verdade, acho que piorou muito. Piorou? Assim, eu tive um professor aqui antes de eu ir embora, do Brasil, que chama Benito Maresca, que já falecido, filho de italianos, que era um tenor, assim, desse nível também. Morou muito tempo em Munique. Fantástico, fantástico. Quem quiser procurar no YouTube, tem. Ele, por exemplo, a época dele, ele nasceu em 34, então, assim, hoje teria 90 anos. Na época de 60, 70, até a década de 80 ali, você tinha muitas óperas no Brasil também. Claro que não comparado à Europa, mas tinha muita... A tradição era muito maior. O Teatro Municipal do Rio, por exemplo, era um palco, depois de Buenos Aires, era o mais importante da América Latina, né? Então, assim... Aí tinha o Teatro Municipal de São Paulo, mas funcionavam de verdade, assim, tinham, sei lá, mais de 10 óperas por ano, né? Hoje, se você tem 5, é muito, e não era só esses 2 teatros, tinham mais... Hoje tem o Manaus também, que tem um festival de ópera lá, mas é um festival, né? Então, assim, era uma coisa muito mais... Tanto que vinham cantores desse porte cantar aqui. Carreiras já veio, todos esses aí, Maria Callas... Então, você acha que decaiu? Muito. Porque o Brasil sempre foi menos do que Mas na não, Europa. Não, mas assim. decaiu muito, muito. Não dá nem, assim... É que nem você vê as músicas de rádio mesmo, né? Assim, dá pra comparar até as músicas que tocam na rádio, no YouTube, que as pessoas jovens acompanham. Até sei lá, de 20 anos pra cá, tocava muito, por exemplo, sei lá, uma Antena 1 da vida, assim, né? Que você tem as músicas mais dos anos 70, 80, né? Até 90. Você dificilmente escuta essas músicas hoje em dia em qualquer outra rádio, assim, né? Que não for uma específica. Verdade. MPB você não O toca. gosto musical decaiu muito, né? A qualidade Muito, das letras, né? Do estilo musical. Até de quando eu era pequeno, né? Assim, eu acho assim, né? De 30 anos pra cá, eu acho que... Decaiu tudo. Caiu, já tinha decaído e decaiu mais, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, piorou muito, muito. Queria entender quem são os responsáveis no meio musical para que isso aconteça. Por exemplo, por que incentivam aquele tipo de música... Quase decadente. É na verdade. decadente, não existe talento nenhum, mas por que vocês que têm um talento, que é elaborado, não são valorizados? Tem algum motivo para isso acontecer? Eu acho que... eu não sei qual que foi o filósofo agora, que eu esqueci, acho que era até grego, não lembro, mas que ele falava que a música, que você via a cultura de um povo, ou a inteligência e tal, pela música, é um dos filtros, pela música que aquele povo geralmente escuta, aquela sociedade, aquele né, país... Tá Você ruim. avalia o nível da... tinha muito isso. E eu acho que tem muito a ver mesmo, não porque eu sou músico ou porque eu canto. Por exemplo, na Alemanha, vou dar um exemplo, na Alemanha você tem... salas de concerto e teatros em todas as cidades. Então, por exemplo, uma cidade que nem Atibaia, eu morei em Kassel, que é uma cidade próxima de 100 km de Frankfurt, centro da Alemanha, que foi completamente destruída pela guerra na época. Hoje ela é completamente assim, nova a cidade. E tem um teatro lá que inclusive foi destruído na guerra, que era um teatro lindo, que agora tem um novo, assim, né, moderno e tal. E lá tem balé,
Porque eu fiquei 5 anos fixo nesse teatro. Então tem balé, tem ópera, tem musical, tem concertos de jazz, de várias outras coisas. E no mesmo... São 2 teatros. Tem um teatro aqui que é só de música, que é só isso. E tem o outro que é o Schauspielhaus, que seria Casa do Ator, em italiano. Ou seja, teatro de prosa. Então, ali você teria como se fosse peça de teatro, né? Então você tem... Numa cidade de 100... Não precisa nem ser 200 mil habitantes. Cidade de 50 mil, Já tem. 100, 30... Tem. E tem salas de concerto também, que é outra coisa. Então, uma sala que nem... A Sala São Paulo, vamos supor. Que é parâmetro aqui, tudo bem. Parâmetro de excelência. Mas quantas salas São Paulo tem no Brasil? 3. Do nível da Sala São Paulo, só tem uma. Então, assim... Mas, assim, que você tem boas pelo Brasil. Tem o Palácio das Artes em Minas, em Belo Horizonte. Tem... Mas nos grandes centros só. Só nos grandes centros, e exatamente. Lá em qualquer você pega cidadezinha. Campinas, aqui do lado. Que tem um grande aeroporto. Deveria ter já uma... Claro, mas economicamente uma cidade rica, e você não tem nenhum teatro, assim, não tem teatro mesmo em Campinas. Eu canto lá no shopping, por exemplo, no Iguatemi, um teatro, o outro tipo de teatro para stand-up, para outro tipo de coisa. Mas não tem um teatro para música, um teatro com fosso, que seria um teatro que você pode pôr uma orquestra embaixo. Não tem esse espaço, não tem. Então, assim, já começa daí. Porque o gasto é enorme para isso também. Então, e outra, para manter essa estrutura de óperas direto, de coisa, o Estado tem que ajudar muito, a prefeitura, o Estado. Então tá respondido. Não, mas não é, Tem e não que ter é um só investimento. isso, um investimento. E que nem eu falei, na Alemanha, por exemplo, tem o Dia do Teatro. Então, as crianças, por exemplo, as mães, os professores levam as crianças, tem um dia que você tem acesso a qualquer teatro de graça. Então, por exemplo, assim, o Dia do Teatro que tem lá, você vai num teatro, aí você vê uma peça lá, você sai de lá fantasiada, a criança é fantasiada de, sei lá, de papagaio, aí ela vai para um outro teatro, vê uma outra coisa, o acesso é livre. Então, o dia inteiro isso, fica para cá, para lá, para cá, para lá. E se a cidade for maior, como Berlim, que tem 500 coisas, pode ficar aí fazendo isso o dia inteiro. Você tem atividades culturais que Que funcionam. incentivam. E na escola é obrigado a ir Sim, também, participar né, participar. dos né, encontros culturais, culturais, teatro, sim, música, né? Na Itália, você perdeu muito, ela caiu muito em relação ao passado, porque era o templo da ópera, da música clássica, né? Ela deu uma boa decaída nessa parte, mas ainda se mantém porque faz parte deles, está enraizado. Então, da cultura, mesmo em casa, a avó canta, aí o neto acaba cantando junto. É passado de pai para filho, muito essa coisa, tanto da gastronomia quanto da música. Ai, né? gastronomia italiana, nem me fale, Que você vê que os homens cozinham muito na Itália também. Então, eu Você cozinha também? Lá. Vamos Não. convidar o Paulo para cozinhar um dia. E, Paulo, agora a gente quer mudar um pouquinho. Eu gosto de polêmica aqui. Tem muito preconceito. Desculpa, só voltar. Tá. Só voltar. É até uma questão de preconceito. Voltar nesse tema que você falou, que eu esqueci de falar, até você perguntou por quê. Não, é também uma questão de preconceito das pessoas em relação a escutar um outro tipo de música. Por exemplo, eu tenho amigos que já me conhecem, então eles gostam, mas quando eu era mais novo, que eu já cantava, bem novinho, com 13 anos, eu comecei com 9, mas assim, que já cantava... imitava o Pavarotti por aí com 13, conhecia canções napolitanas, áreas de ópera. Eles achavam, ai, nossa, Pavarotti, meu avô escuta isso aí. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que as pessoas, mesmo de classe... Claro que, geralmente, quem escuta esse tipo de música, não estou falando todos, mas geralmente são pessoas com uma cultura... mais avançada. Mais ampla, mais avançada, que estudaram uma área, geralmente, não estou falando que são todos, tá? Tem muita gente que se interessa, mas não tem acesso a isso. Hoje a internet tem, só não vê quem não quer. Qualquer pessoa consegue ver por um celular, né, o que quiser. Assistir o que quiser, tem tudo lá. Tem. Mas antigamente, realmente, o cara tinha que comprar o CD ou o disco, aquela coisa. E eu acho que tem esse tipo de preconceito. Eu acho que é uma coisa que é até difícil falar, porque você vai falar... Por exemplo, pra mim, me perguntam, quando meu amigo meu fala, você que é cantor? Pra alguém que, uma moça jovem que não conhece, fala assim, de sertanejo? Mas eu escuto toda... Não, mas eu te juro, é toda vez isso. Assim, talvez pelo meu, não sei, pelo meu estilo e tal, eu falo, não.
Aí eu até fico sem graça de falar, ter que explicar, porque... Não, aí um a pessoa tenor- nunca fala, né? Adivinha, vai falando tudo. Qualquer coisa, Primeiro- menos É. o tenor, né? Mas é sempre assim, o sertanejo e tal, então é o que vende e o que é divulgado muito. E para as pessoas isso é, principalmente para os jovens, é uma coisa que para eles Mesmo na mídia aberta, a televisão. Antigamente você via esses cantores italianos, eles eram convidados para programas de televisão, tinham incentivo. Hoje em dia, eles incentivam o funk, né? Você vê na televisão o que aparece. Então, assim, onde as pessoas de uma classe, né, mais baixa que têm esse acesso à música pela televisão, eles não têm acesso a esse tipo de música mais. Então, acabam não conhecendo e não procurando, porque... não, e acham que é uma música que você não vai curtir. Ficou assim, rotulada música de velho, rotulada música de De gente... rico. De rico. Que é um problema também, São né? Não pode rótulos ser- que colocaram vários e que rótulos. deprecia, inclusive, né, o teu trabalho. Porque assim, eu sou cantora, a pessoa, eu acho maravilhoso, eu acho lindo, eu fico até arrepiada. Mas tem gente que não consegue ver beleza, não consegue sentir. Eu não tenho mais vergonha. Antigamente eu tinha vergonha de dizer assim para uma pessoa mais nova. Claro, as pessoas mais... Por isso que eu admiro muito, sempre gostei de idosos, assim, no geral. E acho realmente que são... Faz parte do ser humano, acho. Você ir errando e melhorando, né? Na maioria das vezes. Então, assim, eu gosto muito que eles têm uma sensibilidade, parece que maior. Já passaram por muita coisa. E, por exemplo, meu público, tanto na ópera quanto nesse agora, que é mais pop, o conceito, até para chamar mais uma gama maior de pessoas, o público é geralmente 60 a mais. Que valorizam, Fãs fiéis, né? e Que são valorizam. fiéis, valorizam. Eles voltam, eles divulgam, eles falam sabe, pras outras. Mas, assim, o que acontece é que, como isso é vendido só na rede social, muitas dessas pessoas... por exemplo, meu pai não sabe mexer no Instagram. Ele não vai tem fazer uma acesso, compra pelo Instagram. acaba não Então, tendo se não é acesso. um filho comprar pra mãe, assim, pra ajudar. Ah, mãe, vai ter uma coisa... Não é nem pra ele, é pra mãe dele. Pô, uma coisa romântica, italiana, um Bocelli, tal. Aí compra, né? Mas, assim... Até o acesso é complicado. aí né? você vê o Instagram, por exemplo, da nossa página, do Amigos Externos, tudo bem que é novo, tal, eles não divulgam muita coisa, mas tem 41 mil seguidores. Se fosse outro tipo de grupo, né, assim, com certeza estaria já batendo 200 Sim. mil, sei lá. Mas vocês vendem também lá? Alguma coisa pelo Instagram? E no Instagram tem o Linktree, que tem as datas, que daí eles entram lá e conseguem comprar diretamente lá. Vai vir para as plataformas também agora, Spotify, YouTube e tudo isso. A gente gravou o nosso primeiro concerto, que seria como se fosse um CD, né? Então vai entrar uma lista de umas 22 músicas, né? 3 shows. Mas o primeiro, que é o Sings Bocelli, que é vários clássicos, né? Já vão pro Spotify daqui a pouco. Só tá terminando foto, só o baterista gravar no estúdio. Então, até essas pessoas vão ter mais acesso também e tudo mais. Mas, assim, é ruim por conta disso, porque também não tem uma divulgação, é difícil a divulgação, e mais, como tudo é hoje mais por internet, dificilmente você vê um outdoor. Antigamente era muito outdoor, né? Assim, o cara não quer gastar com outdoor, porque é só com patrocínio. Patrocínio. E vocês têm patrocinadores? Não. Não tem, gente? Olha, Não. patrocinadores aqui, é bem-vindo. Não é? Porque eles são demais. A BRZ é o nome da empresa, ele chama Bruno, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso chefe, né? Ele tem esses vários grupos e ele tem o contato de milhões de teatros aqui no Brasil, isso ele tem mesmo, né? Mas, assim, é tudo bilheteria, ele investe e é muito material, é muita coisa, assim, né? Não é fácil. Envolve né? muita coisa. Envolve Mas muito a gente. transporte, Mas você muita já coisa. percebeu que ele está fugindo das nossas perguntas? Não, Ele vamos tá lá. com medo de você perguntar É que eu uma achei que coisa polêmica. não tinha respondido aquela por que aqui no Brasil não é valorizado, sabe? É que assim, eu vejo a falta de... A cultura, ela vem desde a infância. É da infância que tudo começa. Se você não tem na escola, as crianças têm que ter contato com instrumentos, com coral. Eu, quando estudava... Tinha aula de música, né? Tinha aula Eu de cheguei a pegar música. também no... Tinha que escolher um instrumento. Eu Tinha participava aula de religião, por exemplo, que não tem mais, né? tinha aula de teatro, a gente estudava isso. Então, a gente tinha 1000 opções de fazer balé, de fazer judô, os meninos. Então, isso daí,
aos poucos foram tirando, né, do currículo das crianças, e aí você perde o contato com aquela identidade musical. Quando você cresce, o que, que você passa a gostar daquilo que você escuta em rádio? Sim. Então, fica muito limitante, né, as crianças. Eu acho que aqui, por exemplo, Atibaia, se eu fosse uma administradora da cidade, eu ia colocar cultura e música desde a infância. Tem que ter, porque muda. Inclusive, hoje a gente percebe até o desenvolvimento da criança uma dificuldade por conta disso. Não, e até, eu já vi muitos estudos que dizem que né, tocar um instrumento desde pequeno, ou né, estudar música, é como um idioma também, né? Como você, inclusive, ajuda até no processo de aprendizado, né? Não vou dizer assim, a inteligência, não é essa palavra, talvez, mas assim, até no processo de Desenvolvimento. Não, desenvolvimento de estimula memória, outras áreas do estimula cérebro. outras né? áreas do Estimula. cérebro para você Com conseguir. certeza. Quem tem contato com música, como você, o cérebro trabalha de uma forma diferenciada. E ele tem uma coisa que mexe muito com a música, ela trabalha muito emocional. Sim. E isso que eu acho que é importante para ter, já desde criança, esse contato com o instrumento, com a música, porque vai trabalhando o seu emocional. Então, eu acho muito positivo. Talvez foi por isso que você tem todo esse amor pela música, que você já começou com isso desde criança. E a pergunta que eu quero fazer, isso é um dom ou você trabalhou para você ter essa voz? Os dois, né? Mas começou com certeza com o dom. No meu caso, né? Tem vários outros tipos de, né? A grande maioria não é exatamente como eu fui. Eu tive essa graça, assim, eu acredito em Deus e não tenho certeza que foi Ele que me deu esse dom, porque foi do nada. Assim, meus pais não são músicos, não tenho nenhum músico na família. Então, assim, eu tinha uns 9, 10 anos, porque minha mãe comprou o CD do Andrea Bocelli, o Romanza, que é o primeiro, foi o primeiro dele, que tem os clássicos, né? O Conte Partirò, o Vivo per Lei, tantos outros ali, clássicos, as primeiras canções famosas dele. E eu escutava aquilo ali porque ela comprou, mais porque ela gosta de música romântica, minha mãe e tal, italiana. E ela deixava ali na sala, né? O CD para cozinhar, fazer outras coisas, né? Para relaxar. E eu passava ali e eu me lembro só disso. Eu passava ali e ficava imitando, brincando, tentando imitar. Já jogava tênis. E aí o que acontece? Que eu ia pro tênis e eu comecei a falar o nome de amigos, brincando. Sei lá, um chamava Gustavo, Gustavão! Era tipo uma coisa assim, eu já não sou um cara alto, né? Então você imagina eu com 9 anos, era um pitico, magricelo e tinha uma voz... Eu já Potente. conseguia, o nome disso é impostação, né, vocal, né? Porque você tá impostando a voz, né? Então eu aprendi isso imitando, não sei como, não tinha professor nem nada. Só que minha mãe e meu pai não tinham nenhum conhecimento sobre isso, então uma vez, olha como são as coisas, um professor, o pai de um professor de tênis, que era o Gil, que nem tá mais aqui, que era da GP Tênis, bom, resumindo, há muito tempo atrás, ele me escutou numa aula, brincando com os amigos, e ele comentou com meu pai, isso já devia ter quase 12. Aí ele falou pro meu pai, pô, você já escutou seu filho cantando? Aí meu pai falou, ele fica gritando lá em casa, né? Ele dá uns berros lá, fica berrando o dia inteiro lá. Eu falei, não, acho que não é bem um berro, eu acho que ele gosta, acho que ele tem uma voz diferenciada e tal. E aí meu pai meio que, acho que Começou a prestar pensou, atenção. será mesmo, tal, né? E aí levou, porque esse senhor fazia parte de um coro, do coral lá da USF. Né? Ele cantava no coral da USF de adultos. E aí ele falou pro meu pai, por que você não leva ele lá? Tem a professora, a regente, que ela pode dar uma olhada e tal. E meu pai não tinha conhecimento e me levou. E aí eu cantei alguma coisinha lá, né? Conte Partirò, alguma coisa assim. E a regente do coral falou, olha, ele tem uma voz realmente diferenciada, mas ele ainda é muito novo. Ele ainda pode ser que ele passe pela mudança vocal, que toda criança, todo homem, adolescente passa, né? A fina e grossa que falam, né? Que fica aquela coisa meio estranha. De parto. E então, talvez tenha que esperar um pouco. E eu acho que o caso dele seria melhor ele estudar
particular, porque eu acho que ele não, pro coral não vai ser legal. Até porque agora ele é muito novo e aqui só tem adultos. Mesmo ele tendo uma voz já impostada, não tem nada a ver ele ficar com um cara, pessoas de 50 anos, né, aqui. E aí eu fiz aula aqui em Atibaia, com uma senhora que já faleceu também, que ela viu uma Guzzi, que ela tinha os coros infantis aqui. E aí, com 14 anos isso. Eu comecei com... Primeira aula eu fiz com 12, mas aí eu fiquei parado até os 14. E aí com 14, eu estudei com ela até os 16. E ela falou, eu não tenho mais muito o que te explicar. Então, se você quiser, eu posso te levar num professor em São Paulo, que é professor dos cantores do Teatro Municipal e tudo mais, né? Daí você foi... Aí eu já comecei, eu entrei na faculdade praticamente, eu entrei com 17. Então, já a partir dos 16, eu comecei para São Paulo, estudar canto lá, já com professores mais, né, mais preparados. Aí você descobriu que mas realmente é dom. Não, mas dos meus 13, dos meus 12 anos pra frente, eu sempre quis ser cantor já. Eu já não tinha mais nenhuma outra coisa na minha vida que eu queria ser. Então, por isso que eu falo assim, era uma coisa que eu já tinha colocado. Quando eu escutei, só falar a história rapidamente, que eu nunca mais esqueci, eu tava eu fui pra Campinas, na Saraiva lá que tinha. No Shopping Iguatemi tinha aquela loja Saraiva, grande, de CDs. E aí eu coloquei o fone, eu não tinha estudado o Pavarotti até aquele dia. Eu tinha 12 anos. Só estudava o Bocelli, porque eu achava que o Pavarotti era coisa de velho, porque falavam isso, meu avô gostava, e eu não queria escutar. Aí eu falei, deixa eu ver quem é esse tal de Pavarotti. Aí eu coloquei Nessun Dorma com ele, no fone, eu lembro até hoje. A hora que eu escutei aquilo ali, eu nunca na minha vida tive uma sensação parecida. Eu não consigo, até digo que é um orgasmo da alma, assim, porque não foi uma coisa... Dá uma palhinha rapidamente aí do Nessun Dorma, vai. Pra gente ficar com vontade. Vamos lá, a voz não tá ajudando, mas vou tentar. Nessun dorma, nessun dorma, tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no, il guardate, la dirò, quando la luce splenderà. Caramba, impressionante. Aqui Bom, só um todo pedacinho. mundo tá Nossa, assim incrível. emocionado. Né? Não, encheu. impressionante. Você viu como Isso encheu? realmente é música, né? É. Essa coisa que emociona, que tem realmente, né, um conteúdo, assim. Porque a gente está acostumado com outros tipos de música que não tem nada, né? Que não... Ele fugiu de todas as suas perguntas polêmicas, né? Você viu que Não, só vamos... falar e não deixa... Não, Vamos voltar lá. Vamos já voltar tá lá. acabando. Não E tá aí ele acabando. Então fugiu. volta lá rápido. Vamos lá rápido. Não, eu vou deixar para próximo. A gente vai convidar o Paulo para vir novamente. E a gente vai encerrar, porque a gente vai ter que encerrar hoje. Gente, eu sei que vocês queriam continuar com ele, é maravilhoso. Nós estamos arrepiadas aqui. Paulo, volta para a gente continuar, porque você não respondeu todas as perguntas. Não mesmo. É que eu Aliás, falo você nem demais. conseguiu fazer as perguntas, né? Porque ele... É que eu falo pouco, né? Você fala pouco, mas você vai e fala bem. Então, gente, finalizamos hoje o podcast Lucro Rosa. Vocês perceberam aqui que a gente só chama a gente top, né, Dai? Exatamente. Isso daqui hoje tá todo mundo tremendo. Então, olha, sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, compartilhe, dê seu like, a gente precisa do seu like. O Paulinho tá aqui. Depois, olha, Paulinho, dá aí seu... antes, passa aí as informações, onde que as pessoas te encontram. É muito importante aí. A minha rede é @paulopaolilo. E tem o do grupo, que aí lá vocês, né, tem as datas dos shows e tal, que eu acho que é bem legal também, que é @Amazing Tenors Oficial. Amazing Tenors Oficial. Ok, gente. Então tá aí, a gente vai deixar anotadinho. Vocês seguem lá. Seguem também o Paulo Paulilo. E até o próximo programa, que também vai estar show. Com Beijo. certeza. Beijo.
Pô, vocês tinham que ter me falado que tava acabando, eu não percebi. Eu também não, eu assustei quando ela falou. Ela falou, né? Tá acabando. Ah, e se ela tivesse feito assim...